Muito bom dia, meus queridos amigos e amigas, como vocês estão? Por aqui tudo certo, foi uma semana muito bacana, fiquei em São Paulo metade da semana gravando coisa muito bacana junto com a Nelogica. Tive uma reunião com o pessoal da CME muito interessante para falar sobre Bolsa de Chicago, né, a maior bolsa do mundo de derivativos, para quem gosta de operar mercado americano, para quem gosta de operar lá fora também, muito interessante, tem muita coisa bacana vindo por aí. E não só junto com a Nelogica, mas muita coisa especial junto aqui da mentoria The Boss, que promete, viu? E se você ainda não tá na comunidade, olha aqui que foi essa semana aqui na comunidade, hein? Bota aí, Rodrigo, os sinais, os alvos, os gains, ó, vou te contar. Se você não tá lá, você tá perdendo. Por quê? Por uma bagatela de R$ 47, isso aí é mais barato do que uma pizza hoje em dia, você estaria lá pegando todas essas operações, entendendo um pouco mais do nosso operacional e, quem sabe, se juntando ao nosso time. Mas então é isso, sem mais delongas, bora falar sobre o Ibovespa. E depois daquela queda gigantesca, né, que a gente teve na semana passada, a gente fechou essa semana assim, falando, ô estrela cadente, eu não quero você não, no topo, muita gente me vendeu. Seria bem bacana, sendo bem sincero, né, aquilo que a gente fala. Se eu fosse um peixinho e pudesse nadar, se eu fosse um institucional e quisesse te pegar, eu ia ativar essa estrela cadente e depois eu ia te estopar lá no topinho, seu lixaral de trader varejo. Brincadeira. Mas sim, isso seria bem plausível, né? Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Seria realmente uma captura de liquidez bacana. Na verdade, o melhor dos mundos, cara, vem aqui, estopa essa galera para depois da venda e pá. Mas, como eu não tenho. O Clinton gosta de falar que ele só tem uma bola e ela não é de cristal. Eu não tenho nenhuma, e nenhuma é de cristal. Então a gente vê, vamos surfar somente o que o gráfico tá falando pra gente, sem ficar deduzindo, supondo, papapá, né? Então tá bom. Então a gente teve aquela queda forte, né? Com uma forte intenção, falando, meu filho, eu vou para baixo. Seguido de um respirinho aqui. Aqui deu uma compra linda e maravilhosa para nós outros, meus amigos. E depois o preço agora tá assim, numa lentidão, parecendo uma onda de mitigação. Vocês não acham, não, hein? Vocês não acham que isso aqui parece... Cadê meu negócio? Vocês não acham que isso aqui parece uma onda intencional, uma perna de intenção de eu vou para baixo e arranca? Seguido de... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que me interessa ainda por aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso ainda fazer alguma coisa antes de cair. Parece, né? Então, assim, eu não tô tão, uau, quero comprar pra caramba nessas regiões. Até porque, se a gente for traçar de 0 a 100, nossa, eu tô meio dodói, viu, gente? De 0 a 100, toda essa pernada aqui única, nós já estamos acima dos 50%, o que quer dizer que eu vou estar comprando caro, né, meus amigos? E a gente não quer comprar caro, a gente quer comprar barato. Então, já acabou dessa pernada aqui, já acabou o que eu podia fazer de Black Friday, por assim dizer, né? E agora vamos ver como é que o preço vai se portar. Nada disso impacta diretamente o day trade, nós bem sabemos, porque tendência do diário de alta, tendência do semanal é de alta, eu posso buscar pelos recuos de curto prazo, uns 60 minutos, para comprar por uns 5 minutos? Claro, com certeza, super plausível. Eu tô falando pra gente ficar pensando, vou comprar uma ação, não sei o quê. Foi aqui, foi só aqui, foi embora o resto. Não deu para agradar muito, não. Mas enfim, então, tirando esse canal aqui, a gente pegou essa vendinha aqui ontem, né, no sexta-feira, né, no dia 12, pelo Ibovespa, não foi pelo índice, não foi região de índice, foi região do Ibovespa. Aí a gente viu que tinha um RSI acima dos 70 ali. Isso aqui também, para quem é conhecedor do nosso operacional, poderia ter visto, fechou acima, fechou abaixo, uns 60 minutos, ou então é melhor pegar pelo ciclo, né? Ainda mais que é um day trade, não estou ruim, viu? Fechou dentro do order block, fechou fora, pau na venda aqui. Tem vários operacionais nossos aí que poderiam ter sido feitos, tá? Mas enfim, isso aqui foi 100% exclusivo estudo da comunidade. E é isso. A gente ainda pode esperar o reteste dessa região. Eu acredito que ele vai tentar romper esse topo aqui. E ainda tem a parte dos 50% do order block para ser mitigado. Depois disso, a gente tem o toque da linha dos 60 minutos aqui. E por último, essa região amarela, que é aquela região assim, ó, tá aqui para quem quiser fazer, mas já não fico tão animada. Eu queria que, de fato, se for para dar uma venda, que ele dê até essa linha preta. Se passar, eu já fico bem desanimada. Aí eu vou esperar ele romper o topo. Vou esperar ele romper o topo para manipular e eu tentar vender em alguma região se der algo assim. Se não, é romper o topo,
que é o mais conservador? Rompe o topo. Quando ele volta, perto de uma correção, vou comprar aí, né? Até 300 mil pontos, segundo o JP Morgan. Mas então é isso. Região de venda temos ainda então 161, 167 até 162023 e depois aqui em cima 163,128 até 162,273. Eu sei que 373. Gente, eu sei que essas regiões aqui ficaram muito próximas, né? Então por isso que eu botei essa parte aqui em amarelo, porque eu já não gostaria que ele passasse a linha dos 60 minutos aí, porque essa linha amarela é quem que tá aqui no vendedor? É só 25 minutos, que é um Zé Ruela, entendeu? Ele não tem força direito. Pode até me surpreender, mas eu gosto de trabalhar com aonde o vendedor ou o comprador de 60 vai estar atuando junto. E tirando esses dois players que é de tempo ínfimo, eu tô contra um diário de alta, eu tô contra um semanal de alta, eu tô contra um 4 horas de alta. Então por isso que essa região aqui é bem, vou deixar ali, tá? Mas não é a preferência minha. Região de compra 159,069 até 158,213, essa é uma linha de boss. Ela só vai ser válida, essa linha de boss, se a gente tiver o toque aqui, senão ela não é válida, tá bom? É assim que funciona o nosso operacional. Aqui é a nossa região de defesa do médio do player, que eu até falei pro pessoal que eu gostaria que viesse, porque isso aqui é o que a gente pode entender como uma referência, uma manipulação, e pauta ainda a minha defesa do médio do player. Ela é válida muito mais porque rompeu o topo, então voltar aqui, plausível de compra para ir, tá? Mas antes disso, a gente pode parar nesse ponto aqui, pode ser um possível ponto de entrada de operação, sim. Então, essa defesa do médio do player, 157,260 até 156,820. Depois, a gente vem para essa região, 155,370 até 154,450. E depois, 152,845 até 152,300, certo? Indo aqui para o índice futuro, nossas regiões aqui de máxima e mínima traçadas. E aí eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês, porque olhando pelos 5 minutos, fica bem claro para nós outros que os 5 minutos é um tempo gráfico que está de alta, né? Afinal, ele está fazendo rompimentos de topos, voltou aqui naquela queda que a gente teve na sexta-feira, e aí agora ele fez aqui o que a gente pode chamar de endorsement, tá bom? Então aqui, por mais que seja a mínima do dia, eu não tô com muito interesse de comprar uma região aqui para tentar defender. Eu poderia esperar o rompimento, na verdade até dessa região, não, eu vou deixar aqui mesmo. Vamos avaliar, tá? Como é que vai ser o fluxo do dia na segunda-feira. Porque seria bem interessante, eu tenho duas opções, né? Ou eu vou esperar um spring aqui, uma manipulação, seria o candle fechando abaixo, 5 minutos mesmo está válido, fechando acima, rompeu aqui, stop aqui, pau na compra, ou eu vou esperar ele cair bem forte para essa região. Aqui é o melhor dos mundos para mim, tá? Região de confirmação para nós, 158,790 até 158.000 praticamente. Então essa é a melhor região de compra que eu tenho aqui, principalmente na abertura do mercado na segunda-feira. Depois disso, a gente tem essa região aqui de 157,604 até 157,044, que é a mesma região de defesa do médio do player que eu falei para vocês aqui no Ibovespa, certo? A máxima do dia está aqui, sim, ela pode tentar manipular, mas eu não me interesso tanto pela manipulação. Eu me interesso muito mais que ele chegue agora nessa região aqui, que seria de 162,015 até 162,910, tá? Me interessa muito essa região, junto com a chegada lá do Ibovespa, porque ele já tá naquela região em vermelho. Minha linha de boss tá aqui, 60, ela é super válida, tá? Um possível ponto de parada, e a gente busca ali o nosso RSI validado e a nossa divergência também. E acima disso, a gente tem essa região de 163,710 até 164,300. Depois disso, o foguete não tem ré. Abaixo dessa região, a gente tem ainda esse ponto aqui, de 154,990 até 154,410 e depois 153,320 até 152,980. Demais regiões a gente vai passando ao longo dos dias aí, principalmente para quem está na comunidade que vê o dia a dia nosso. Olhando para o Doleta aqui, a gente também fez uma operação muito linda ontem, gente. Era uma região que a gente tinha aqui mais ou menos marcada nesse ponto por aqui, era esse ponto por aqui, mais ou menos nessa região. E era uma linha de 60 minutos, a gente fez a entrada pelo 12 minutos, que estava uma divergência linda e maravilhosa, 12 minutos. Olha isso aqui, que lindo, chuchu beleza. E eu vou admitir uma coisa para vocês. Ó,
preço caindo, a RS subindo, e ainda aqui validado, nossa, tava muito lindo, para tentar chegar até esse topo. E eu vou admitir para vocês, cara, era próximo da hora do almoço. E aí eu entrei na operação, aí eu fui ver a hora, eu falei, cara, que bosta, eu vou ter que ficar posicionado umas 3 horas nesse trade do dólar. Era um pouquinho antes do almoço, eu acho. Que bosta, por que que eu entrei? Eu vou ter que sair, eu não quero ficar posicionado em nada. Sexta-feira, né? Pra que que eu vou ficar posicionado? Esse dólar nem anda. E aconteceu alguma coisa, até agora eu não sei que notícia que aconteceu ontem antes do almoço, que simplesmente ele veio numa força tão brutal que ele pagou 3, 4 vezes o nosso risco e assim, poucos minutos. Eu falei, não é possível. Isso aqui é o que a gente chama de um pouco de técnica com muita sorte, porque foi muita sorte que foi rápido o movimento, a gente não precisou ficar no trade, né? Então, assim, atingiu 4 vezes aqui, meio-dia 24. A gente entrou na operação aqui, 11h48. Eu falei, meu Jesus. Eu tava muito triste, porque eu ia ter que ficar aqui monitorando a operação, né? Porque não adianta só colocar o alvo stop. Eu gosto de dar uma olhada, como é que tá evoluindo de vez em quando. E eu, sexta-feira à tarde, eu tô 100% com as crianças, né? Droga, bom que deu certo. Mas enfim, eu continuo deixando essa operação aqui, essa operação não, essa região aqui como uma região de possível entrada, apesar de que, se a gente for olhar com um olho bem cirúrgico, né, aqui era a minha referência principal. Pá, minha manipulação. E a minha defesa do médio já aconteceu. Então agora ele teria o dever de voltar para cá. Ele fez o alvo da divergência, voltou para cá nessa pernada. Olha como ele foi lindo. Tanto que foi, é porque já não dava mais para operar nessa hora. Voltou abaixo da região de 50%. Dentro dessa região que eu gosto de trabalhar de 70,5, tocou ela, rompemos essa região, alinhando o fluxo de alta novamente, o fluxo reverteu para alta, eu vou buscar a minha retração da minha pernada. Aí isso aqui, você não precisa de linha de Boss, não precisa de nada, você precisa do SMC puro. De 0 a 100, vem abaixo da região de 50%, eu gosto de falar de que eu trabalho entre os 62 e os 79, que 79 é sempre o mais otimizado, mas aqui, a partir de 62, 70,5 é bem bacana. E o 70,5 ele cravou aqui. Então, aí você poderia pensar numa entrada de confirmação. E sabendo que a gente usa sempre 3 tempos gráficos, né? Então, 60 era a minha linha de região, 12 minutos é o meu intermediário, meu gatilho 2 minutos. Se a gente vier para 2 minutos aqui, a gente consegue ver consideravelmente o nosso lindo, o nosso maravilhoso, o nosso queridíssimo dojizinho. Ele é um chuchu beleza. E esse dojizinho, numa região que a gente fala aqui, que é a região do próprio ICT, né, de 62 a 79, cara, lindo e bonitinho. Você podia trabalhar no toque, você podia trabalhar na rejeição, da forma que você quisesse. Até pelos 5 minutos, a gente tinha isso aqui, que era uma linha de boss, foi cravado na linha de boss dos 5 minutos, né? Mas mesmo que não tenha a linha de boss, quem não é da mentoria, poderia ter pegado esse trade aí. Foi lindo e bonito e foi até o topo anterior. Então foi muito técnico isso aqui, o dólar. Enfim, agora para as regiões, para a gente poder trabalhar. Ai, gente, como eu tô ruim de sinusite. Nossa, minha cabeça explodindo. Pra vocês verem como eu gosto de vir aqui bater um papinho com vocês, porque senão era pra eu estar deitada. Brincadeira, deitada, vírgula. Como as crianças ali gritando na sala. Pedi pra minha mãe ficar aqui um tempinho, dou o estudo aqui para vocês. Então, região de compra até poderia voltar aqui. É uma região que já foi mitigada, mas poderia ser uma segunda entrada de confirmação, tá? Então, 5.411,50 até 3.998, primeira região. Região ok, agora região top, essa aqui. 3.778 até 5.378 até 5.360, 359 mais ou menos, né? 359. E depois aqui, que já não é tão interessante, mas é um possível ponto de parada, 5.326 até 5.321. Região de venda, 5.455,50 até 5.473. Depois, 5.522 até 5.520, 5.530. E depois, 5.546 até 5.560, tá? Isso aqui é a linha de boss, 60 minutos. Lembrando que a máxima e a mínima são plausíveis de manipulação. Indo lá para o mercado lá de fora, Bitcoin não tem nada para falar sobre você, Bitcoin. Ele continua no mesmo canalzinho, né? Ele deu a nossa venda que foi durante a semana, né? Uma venda linda, maravilhosa, que pagou aí mais de 4 vezes o risco. Agora ainda não me interessa mais fazer mais nada. Inclusive, essa região aqui ela é válida, mas somente se romper esses topos, não é mais pelo toque. Então ele teria que vir até os 50%. Eu vou até refinar ela aqui para vocês, para não confundir os meus amigos, tá bom? Então, primeira região, 94.813 até 96.560. E depois, essa é a melhor região. Vai casar muito, se a gente for ver
como é que está sendo o andamento do nosso canal, né? O canalzinho vai ser uma estrutura que vai levar o preço assim, ó, pá. E aqui a expectativa do movimento é ele sofrer bastante e aí rasgar esse canal, porque todo canal de alta tem a intenção de virar um canal de baixa, e aí esse seria o início do movimento de um canal de baixa, certo? Essa região aqui, a melhor dos mundos, 99,370 até 102,740. Região de compra intermediário, só para não falar que eu não passei região de compra, tem uma aqui em 87,440 até 86,329, e essa segunda aqui, que foi onde deu essa mínima do movimento na segunda-feira, que foi lindo de se ver. Inclusive, ainda tá válido 50% aqui. De 84,184 até 83,260, tá? Isso é o do Bitcoin. DXY fazendo o movimento que a gente preveu também, perdeu aquela região em amarelo que a gente queria, chegou na melhor região de compra. Eu tenho uma expectativa de movimento que ele vá conseguir trazer o preço para cá, para depois da venda e ele vir para cá. Essa é a minha expectativa do DXY. Em contrapartida, o euro-dólar na segmentação contrária. Ele chegou numa região vendedora aqui, ele acionou uma venda pela 1 hora, mas ele não era uma venda perfeita, porque não tinha a divergência perfeita, só tinha o histograma, não tinha a linha, então não dava para fazer. Pelo 12 minutos dava. E eu fiquei triste, porque me avisaram só depois. Se você ver aqui, ó, 12 minutos, divergência oculta, tem vídeo de MACD aí. O Clinton fala de divergência oculta para vocês. Eu não ia operar o 12, porque era uma região do diário, então eu ia operar o rompimento do 1 hora, que seria aqui, e esse trade pagou 2,34, certo? Agora ele tá voltando aqui para sentir de novo a região. Gostaria de verdade que ele rompesse isso aqui para manipular e cair. E aí, se ele manipular e cair, o DXY vai subir naquela expectativa nossa para depois ele cair. Então, o movimento do euro que eu gostaria que acontecesse, se ele vir aqui, para cair aqui, e depois que ele cair nessa região, ele vir para cá. Contrário ao DXY, certo? Ouro. Nada a falar do ouro, ele tá dentro desse canalzinho mesmo, sentiu essa região aqui, a gente tinha essa linha de Boss aqui, inclusive ele fechou abaixo dela, mas ele ainda deve vir testar essa região. A expectativa é que ele rompa o topo e ele se alinhe igual a prata fez, né? Porque a prata já tá tendência 100% de alta, enquanto o ouro ainda não foi. E a gente tem essa liquidez aqui para ser rompida, né? Ela fica mais clara quando a gente olha 288 minutos, esse topinho duplo aqui. Esse foi o último suspiro dos vendedores, na minha opinião, tá bom? E o S500 sentiu muito a nossa região ali, meu Jesus amado, inclusive no vídeo de quinta-feira, eu falei, nossa, esse negócio tá bonito. Não, porque olha como é que tava chegando o semanal. Tava chegando aqui e ele tava vindo nesse ponto aqui. Eu falei, nossa, esse negócio aí, hein, sei não, hein. Estranho, tá estranho, não tô confortável de ficar comprando em tempos curtos, não. E aí, na sexta-feira, ele faz um candle gigantesco que trouxe o MACD para baixo. Inclusive, não tá de todo errado o pessoal que estiver vendo isso aqui como uma divergência oculta. Inclusive, se perder essa semana aqui, ele dá a ticada aqui para baixo, entendeu? Para vir para essa região. Será? Vamos ver, né? O que ele vai aprontar. Vamos ver o que ele vai aprontar. Seria bem interessante, né? Rally invertido de todos os mercados. A gente já teve um rally nosso aqui, a gente não pode negar. Só que o rally antecipou, né? Antecipou. E agora tá precisando de uma quedinha para nós comprar, né? Vocês não acham, não? Eu acho. Enfim. Então, é isso, né? Se acionar essa semana aí, eu não ficaria tão confortável com essas compras aqui. A não ser que seja um day trade, tá? Mas aí eu gostaria que ele viesse de fato para cá, para esse que leva do semanal. Bem interessante. Para day trade, a gente tem essas regiões sim. Inclusive, ele cravou ontem a queda bem nessa região que a gente desenhou para a comunidade. Agora já não tenho mais nada para fazer. Inclusive, meu Jesus amado, como deve ter liquidez aqui, viu? Olha isso aqui. Eu prefiro ficar de fora de todo esse movimento. Se for para pegar alguma coisa, eu poderia até pensar nessa base aqui, tá? Essa base aqui, depois de liquidar todas essas mínimas, aqui poderia ser um ponto interessante. Vou até botar aqui para um desencargo da nossa consciência, tá? E é isso. Se ele conseguir se recuperar, aí ele vem romper esse topo duplo que ele deixou para trás aqui, né? Deixou um topo duplo aqui, né? Aqui tem muita liquidez, ele rompe, desfaz aquela divergência oculta lá do semanal e pronto, vai embora mais uma vez. Vai embora mais uma vez. Então é isso, meus caros amigos. Acho que falei de tudo, né? Um grande beijo para vocês, um excelente final de semana e nos vemos.